Gênesis 39, do 1 ao 10. Nós hoje vamos dar um passo a mais na vida de José. Nós falamos de sonhos, agora a gente vai falar o que aconteceu depois que ele sonhou, depois que ele foi escravo. Então nós vamos ler a partir de agora, Gênesis 39, do 1 ao 10. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado e a sua casa, e lhe confiou tudo que possuía. Meu Deus, hein? No 5, desde que deixou cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como em campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo e convidá-lo: deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim, e nada me negou a não ser a senhora, que é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava a ficar perto dela. Amém? Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Nós estamos na tua casa, mais um dia, Senhor, que nós estamos aqui nessa série Planejando o Futuro, Pai. Que possamos, ó Pai, ser direcionada pelo teu Espírito Santo. Senhor Jesus, aquilo que nós vamos viver no ano de 2025, Pai. Obrigada por cada um dos teus filhos. Que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E é engraçado a gente pensar assim como nós acabamos de ler. Potifar entregou tudo, tudo que era dele nas mãos de José. O tema de hoje é: você também vai conseguir. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó: você também vai conseguir. A pessoa do outro lado, porque pode ser que ela não escutou. Você vai conseguir. E se José conseguiu, você também vai conseguir. Amém? José não era diferente. E como nós podemos entender como uma pessoa de escravo vira um governador? Como uma pessoa que sonhava começou a ter uma trajetória e virar um governador? Como assim? Como um escravo entra na casa do seu senhor e cuida de tudo? Ele cuida de tudo. Aí eu te pergunto: pastora, ele está vivendo tudo isso porque ele sonhou. Você acredita nisso? Só porque que José sonhou, ele está vivendo tudo isso. Você acredita? Não, de jeito nenhum. José não basta sonhar. Nós hoje vamos falar de características de José que nós precisamos ter para nós vivermos os sonhos de Deus em 2025. Porque Deus, Ele quer nos colocar em lugares altos, em outro nível, e nós precisaremos entender essas 3 características muito importantes na vida de José que nós também precisamos ter. Então, sobre quais valores, sobre quais princípios você vai planejar o seu futuro? Eu espero que seja através da palavra e aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Então, o primeiro grande valor que nós vemos em José é que é a integridade. José, ele era íntegro, ele era inteiro, ele era uma pessoa que não faltava ética,
ele era honesto, ele era fiel. Esse era José, independente de onde ele estava, de qual situação ele estava. Nós lemos que aonde ele estava, José prosperava. Então, se ele estava como escravo, ele era fiel e íntegro. Se ele estava na casa de Potifar, ele era fiel e íntegro. Então, nós precisamos entender que aonde nós estamos, a circunstância que nós estamos passando, não pode mudar a nossa integridade. Nós precisamos ter a nossa integridade 100%. Porque se nós falarmos para um homem e uma mulher, eu sou só 97% fiel, eu sou fiel ou não sou? Não, eu preciso ser 100%. Então a integridade é a mesma coisa, nós precisamos ser 100% íntegros. Isso nos levará a outros lugares. E José, ele foi testado. Sim, ele foi testado em 3 áreas: dinheiro, sexo e poder. Agora ele está na casa de Potifar. Contudo, ninguém era acima dele, só Potifar. Contudo, ele foi testado e ele continuou sendo íntegro. Então nós precisamos entender. Potifar viu algo diferente em José. Potifar conseguiu enxergar em José, em todo o processo. Não foi quando ele chegou de escravo, já na casa de Potifar, ele já virou o primeiro, o segundo na realidade. Não, mas teve um processo. E quem você é nesse processo? Será que você tem guardado a sua integridade? Quero te fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Você é uma pessoa confiável? Porque isso é muito importante para aquilo que Deus quer confiar a você. Então nós precisamos ser pessoas confiáveis, assim como José. José era uma pessoa confiável, a ponto de Potifar falar: tudo está sobre você, menos a minha esposa. Tudo, toda a riqueza, todo o poder estava na mão de José. Então eu te pergunto, a nossa integridade, ela não é sobre quem nós nos mostramos no Instagram. É bem fácil, a gente seleciona o que a gente quer postar ou não. Mas a integridade fala do nosso WhatsApp, aquele grupo que a gente deixa escondido, dos grupos que nós participamos, da mesa que nós nos assentamos. Isso fala da nossa integridade. Que quando você senta numa mesa, o que você tem feito nela? Você tem participado de uma mesa de escarnecedores ou de esclarecedores, de pessoas que às vezes estão falando mal e você fala ao contrário e a pessoa fala: obrigado por esse esclarecimento que você deu, que tirou isso do meu pensamento. Porque nós precisamos saber que Satanás, ele usa pessoas da mesma forma que Deus usa pessoas. E nós precisamos estar atentos às mesas que nós nos assentamos. Porque muitas das vezes nós estamos sentados à mesa e de repente do nada você também está falando mal. Então isso fala da nossa integridade. Então cuidado com aquilo que você tem se alimentado, das mesas que você tem se assentado. José, ele era do tipo que não fazia absolutamente nada ilícito, nada imoral, nada ilegal, nada de moral duvidosa. Não, José não participava de absolutamente nada. E ele é testado em todo o tempo. Em todo o tempo ele é testado. Mas antes de Deus nos levar para viver os nossos sonhos, aquilo que Deus projetou para José de ser governador, ele precisou passar por um processo. Ele precisou ser testado. Sabe, eu vou abrir um parênteses aqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: meu Deus, a igreja de vocês é incrível, que não sei o que, falando. Aí ela me perguntou assim: pastora, se Deus mandasse você sair dessa igreja, você, não é mais tempo de vocês estarem aqui, e você fosse para uma outra igreja, você obedeceria a Deus? Você iria? Eu falei: na mesma hora. Eu falei: porque não adianta você ter uma igreja desse tamanho, com tanta gente, você não está fazendo a vontade de Deus. É pesado. E ela falou assim: pastora, de verdade, eu não obedeceria a Deus. E aí a gente começou a conversar, e eu falei assim, e Deus falou assim: é por isso que eu não dei para ela. Então Deus, ele nos testa até aonde nós vamos, até onde
E aí, esses dias, eu conversando com um deles, eu falei, amor, e a gente para se a gente não acostuma tudo que a gente vive aqui nessa casa, tudo que a gente vive aqui nessa igreja. E as coisas que Deus tem falado conosco, as coisas que nós viveremos, as palavras que Deus já liberou, que nós vamos viver, que você está incluso nisso. E aí, um belo dia a gente está em casa e falei, amor, você já percebeu que Deus, Ele nos testou em todo esse tempo? Ele falou, como assim? Quando você estava na banda? A banda foi muito conhecida em todo São Paulo, Zona Leste, Brasil, fora do Brasil. Foi 5 CDs, um DVD, foi tantas coisas. Eu lembro de 25 agendas no mês só, o Lucas era pequenininho, então assim, era muita coisa. Falei, amor, Deus te testou na fama, para ver se você ia perder o seu coração. Eu falei, graças a Deus, você nunca perdeu o seu coração. Você nunca, Deus, Ele pode contar com você. Você nunca perdeu o seu coração. E aí, falando, eu falei, e aí depois veio a igreja lá na Pereira Barreto, aquilo que nós estávamos vivendo, aquela loucura. Eu falei, Deus falou assim, Ele continua fiel. Então agora nós vamos lá para o Taberá. E Deus Ele conhece o nosso coração e nós permanecemos nesse lugar de dependência e obediência. Porque é assim, Deus Ele vai nos testando até onde Ele pode contar conosco. Porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Então a integridade vai fazer você viver tudo aquilo que Deus preparou para você. O sonho que o Senhor já tem preparado para você, ele já está pronto, mas você ainda não está. Assim como José. José, ele foi preparado em cada processo, em cada lugar que ele esteve. Então a integridade nos mantém aonde Deus nos quer. E nós precisamos entender isso. Ninguém muitas vezes está vendo o que você está fazendo. A integridade também fala sobre isso. Mas Deus está vendo tudo e todas as coisas. E nós precisamos entender e ver a gravidade disso. Porque muitas vezes a gente faz coisas que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Isso fala de integridade. Isso na vida de José não teve um parágrafo, não teve nada na vida de José que pudesse mover, que pudesse tirar ele desse lugar de integridade. Então nós vemos José não se movendo por necessidade, mas José se movia por fidelidade. José não se movia por necessidade, mas sim por fidelidade. Olha o que diz lá no versículo 10, ele fugia da aparência do mal. E muitas vezes a gente vai testando, não, eu consigo até aqui, vamos ver até onde vai. Ei, fuja da aparência do mal para você se manter íntegro da mesma forma que você começou. E aí, gente, aí chega o dia que a esposa de Potifar agarra o Zé, gente. A gente leu que o Zé era bonitão. E aí, teve um dia que ela falou, hoje eu pego o Zé. O Zé era bonito, atraente, hoje eu pego o Zé. E ela ali, ela pega a capa do Zé. E aí o Denis falou que ele estava usando avanço, por isso que ela estava sorrindo. Tá vendo? Ele falou, lógico que eu vou agarrar, eu estava usando avanço. Eu falei, mas ela vai ser pedido. Ai, meu Deus do céu. E aí ela agarra a capa dele e ali ele foge. E muitas vezes nós teremos que fugir de algumas situações para nós nos mantermos íntegros. Mas eu posso te falar, ainda que arranquem a sua capa, as pessoas não vão conseguir arrancar a bênção de Deus sobre a sua vida. As pessoas não vão conseguir arrancar os sonhos que Deus colocou sobre você, porque aquilo que você carrega não está na sua capa, mas está aí em você. Então, em nome de Jesus, se levanta. Não importa o que te aconteceu, do que te acusaram, aquilo que Deus tem para você está aí dentro. Não foi roubado. Então, agora vamos se levantar e vamos permanecer para que nós possamos viver a boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia. No versículo 21 diz assim, que o Senhor estava com ele. Tudo que José colocava a mão prosperava. E essa palavra está sobre você. Aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. Hein? José não é diferente de mim.
prosperar. Não importa onde, você vai aprender com o processo e você vai vencer e viver os sonhos que Deus tem para você nesse novo ano. Amém? Glória a Deus. Você pode celebrar essa palavra? Aleluia. A vontade vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, a experiência que José teve em cada área tornou ele melhor, tornou ele mais forte. E nós precisamos entender que nós precisamos nos manter fiel ainda que as pessoas não sejam. A gente precisa continuar sendo íntegros ainda que as pessoas não sejam. Porque eu sempre falo isso, você não depende do outro, você só depende de estar em Cristo. Uma mangueira, ela não depende do limoeiro para dar manga. E muitas vezes nós estamos condicionando as nossas atitudes, aquilo que Deus espera de nós por causa do outro. Ah, não, meu marido só dá limão, então quando ele der um limão eu dou uma manga. Não. Você não depende das pessoas para produzir bons frutos, você depende só de Deus. Então permaneça íntegro, ainda que as pessoas não sejam. Continue fiel, ainda que seus amigos não são mais. E fala que isso é uma besteira. Ei, Deus está te vendo e Ele vai te honrar por isso. Aleluia! Glória a Deus. Anote essa frase: a sua fidelidade te fará florescer em meio ao deserto. Você crê nisso? A sua fidelidade te fará florescer no deserto. A sua fidelidade vai fazer prosperar onde ninguém prosperou. A sua fidelidade vai te levar a lugar que ninguém chegou, porque você permaneceu fiel ainda que as outras pessoas não são. Amém? E o segundo lugar, o segundo valor que nós encontramos em José é que ele era um bom administrador. Ah, pastora, integridade, beleza, mas administradora tá difícil, viu? Ai, não consigo. Gente, um parênteses. Quando ele me conheceu, eu trabalhava muito bem, e aí ele falou: bom, a gente não isso aqui, você ganha bem, né? Ele falou: quanto você ganha? Eu falei. Aí ele falou assim: o que você tem? O que você já conquistou assim pra eu? Não. Aí ele falou: não é possível. O que você faz com o dinheiro? Ah, eu roupa, eu sobrinho no McDonald's, e isso e aquilo. Ele falou assim: mas e o futuro? Você não planeja? A gente estamos falando de casar. Tanta coisa você poderia ter guardado, você poderia ter feito isso. Ele falou assim: mas dizimista você é, né? Senão nem começa, nem começou. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ser um bom administrador naquilo que Deus tem nos confiado. Só que muitas vezes a gente acha que não. Então, assim, você contrataria um péssimo administrador para administrar a sua empresa? Não, ninguém. Não, essa pessoa aqui não faz nada direito, então eu vou contratar ela. Você contrataria? É claro que não. Então, vamos dizer na igreja: a pessoa que administra as contas não faz nada direito, não pega nota fiscal, não paga nada em dia, faz tudo errado. E aí o que acontece com a igreja? Daqui a pouco ela está mal falada, não consegue comprar mais nada, porque no mercado já está com o nome sujo, já tem isso. Fala se você não conhece alguma igreja que tenha isso, que aconteceu isso. Então nós precisamos entender que não é só na igreja, é na nossa empresa, é na nossa vida pessoal. Porque o Senhor, Ele quer derramar coisas sobre você, Ele quer derramar e confiar projetos a você, mas você precisa ser um bom administrador. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. E eu confesso que eu não era nada boa com contas, nada, não fazia contas de verdade. E ele foi me ensinando. E aí eu lembro, vocês vão dar risada, mas é verdade. Logo que a gente começou a namorar, acho que tinha uns 4 meses de namoro, ele falou: bom, você não consegue administrar. Então assim, fala no RH, manda o seu dinheiro para minha conta. Hoje em dia acho que não dá muito para fazer isso, né? Mas há 24 anos atrás. Porque a gente vai comprar um apartamento e a gente vai juntar nossa renda ali. E
foi isso que eu fiz. Eu lembro quando eu cheguei na RH, a moça delegada falou assim: você tem certeza disso? Não, você tem que assinar um termo. Aí eu assinei o termo. Ela falou: você é louca? Eu falei: não. Aí eu comecei a falar de Deus para ela, dos planos que Deus tinha para a nossa vida e tal. Ela falou: isso não existe, isso é 24 anos atrás. Nós precisamos entender e aprender que nós temos que ser bons administradores daquilo que Deus nos confia. A sua vida, aquilo que você tem feito com você, com a sua vida. E aí eu lembro que em pouco tempo a gente comprou o nosso primeiro apartamento ali nas Vianas. E foi uma bênção. Então assim, enquanto muitos estavam esbanjando, comprando e vivendo tantas coisas, a gente estava renunciando muitas coisas para viver o que a gente vive hoje. Então a gente precisa entender que nós precisamos administrar aquilo que o Senhor nos confia. Olha o que diz em 1 Coríntios 14:33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações do santo. Olha no versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Gente, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo em casa. Eu falo que eu sou ainda comecei a passar roupa com 12 anos, né? Minha mãe me ensinou e eu passava roupa de todo mundo em casa. Nós éramos 4 irmãos, meu pai e minha mãe 6. Então eu não consigo guardar roupa amassada, gente. As meninas falam: pastora, se liberta, mas fazer o quê? Eu não consigo. E eu lembro que até hoje, assim, quando eu vou arrumar a gaveta, eu falei: gente, quando a gente vai arrumar a gaveta, meu Deus, tem que arrumar o guarda-roupa inteiro. Então, o que eu faço? Eu arrumo do Lucas, da Lara, do Davis. Aí, quando chega na minha vez, eu falo: depois eu arrumo. Gente, arrumo. Fica lá. Aí eu falo: Jesus, me ajuda. E quando a gente começa a estabelecer ordem, a gente consegue cumprir. Porque Deus, Ele não consegue multiplicar aquilo que nós não sabemos que temos. Meu Deus. O que te faz pensar que na igreja precisa ter ordem, decência, e na sua casa não, na sua empresa não? Nós precisamos ser bons administradores, porque muitas vezes a gente usa aquela palavra: ah, eu estou sem tempo, ah, eu não tenho mais tempo. Ei, tempo é questão de prioridades. Nós precisamos ajustar as nossas prioridades. E esse ano a gente estabeleceu algumas prioridades, sabe? Cuidar da gente, da saúde, porque nós temos uma mensagem para levar, assim como você também tem. E eu queria te perguntar: quando foi que você fez os seus últimos exames? Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Há 1 ano e meio atrás eu tinha feito os exames, estava tudo bem, agora não está. Estou com algumas coisas, estou colocando a saúde em dia, deixei de comer muitas coisas pela saúde, porque eu estava me matando e eu não sabia. Mas o Senhor fala assim: ei, nós precisamos também administrar aquilo que comemos, e é porque nós somos aquilo que nós comemos. E esse ano a gente começou a fazer exercício físico toda semana, a gente não falta. Como o corpo muda. E o que você tem feito? Você não tem tido tempo para você. E você precisa ajustar as prioridades. Você precisa colocar você também em primeiro lugar. Você precisa fazer algo por você. Porque como que você vai viver os sonhos de Deus? Se Deus fala assim: olha, eu tenho 100 anos para você, e você consegue só até 50, porque você não se cuidou e você acaba tendo infarto. Então nós precisamos ser bons administradores de nós mesmos. Deus conta conosco para viver os sonhos dele. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos estabelecer a nossa agenda. Deus, Ele não vai fazer a sua agenda. Não vai. Você vai precisar priorizar algumas coisas. Então você precisa pegar a agenda e falar: aqui eu vou para a academia, aqui é o meu devocional. Ei, tem coisas que não são negociáveis. E nós precisamos colocar na nossa agenda. Deus não vai descer do céu e arrumar a sua agenda, o seu tempo, mas isso é o que você tem que fazer.
2 e 3. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. José, ele não era bom, ele era excelente. A excelência, ela glorifica a Deus e revela um caráter excelente. A excelência, ela transforma o ambiente e causa um impacto na sociedade. Ei, quando você está num lugar e você vê alguém fazendo com excelência, é diferente. Deus te chamou para ser excelente. Aquilo que Ele vai te entregar, e os sonhos dele para você. Você precisa ser íntegro, bom administrador, e você precisa ser excelente. Olha o que Bill Hybels diz: a excelência honra a Deus e atrai pessoas. Sabe por que muita empresa não cresce? Sabe por que a casa às vezes está uma bagunça? Sabe por que às vezes você não conseguiu alcançar algo? Porque às vezes você não é excelente naquilo que você faz. A palavra de Deus fala que nós estamos fazendo para o Senhor. Então Deus nos chama para ser excelentes. E eu pergunto: quem quer prosperar em 2025? Amém. Você precisa ser excelente naquilo que Deus vai te entregar. Olha o que diz em Marcos 6:38. Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifique. Quantos ficaram sabendo e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizeram todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupo de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os peixes, olhando para o céu, deu graça, partiu os pães e em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Aqui nós vemos Jesus separando GCs, assim, fazendo ali a organização. Ei, Deus não pode organizar aquilo que você nem sabe que você tem. Então agora, ajuste suas contas, faça aquilo, Senhor, eu tenho isso, entregue para Ele, você vai ver a multiplicação, porque a organização precede a multiplicação. Você crê nisso? Então organiza, que o milagre acontece. Fala para a pessoa do seu lado assim: organiza que o milagre acontece. É sobre isso. Nós precisamos entender que a organização, a excelência faz o milagre acontecer. Aleluia. Em último lugar, o grande valor que José carregava. Esse aqui está difícil. É o equilíbrio emocional. Porque senão, daqui a pouco, vai ter pessoas de 30 anos chorando no avião querendo sentar na janela. Gente. Fala. Todo dia tem alguém que chuta o balde assim, você fala: meu Deus, 7 horas da manhã. Como assim essa pessoa já está desse jeito? Não, não é possível. A cada momento as pessoas perdem a cabeça e fazem uma besteira e falam: meu Deus, o que eu fiz? Ei, o equilíbrio emocional. Nós precisamos ter equilíbrio emocional, e isso José tinha. Quantas mulheres, às vezes, elas falam comigo: pastor, tá difícil. Apareceu esse, ela vem me conta, meu Deus, pelo amor de Deus, não entra nessa furada, não. Ah, não, mas é melhor, porque eu não quero ficar sozinha. Misericórdia. A carência emocional, as coisas que as pessoas têm vivido, por quê? Porque não tem equilíbrio emocional. Nós precisamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Anote essa frase: nunca tome decisões permanentes baseado em sentimentos temporários. Eu lembro quando eu estava fazendo estágio de psicanálise.
Pele grossa, ela fala de... Ele foi jogado no buraco e ele se levantou. Ele foi jogado como escravo e ele se levantou. Ele foi para a casa de Potifar e foi para a prisão e ele se levantou. É sobre nós não estarmos no lugar que Deus não colocou para nós. Se Deus falou que tem sonhos para você, por que você vai ficar no chão? Ei, sonhador não fica no chão, fica de pé, levanta. Então nós precisamos ter a pele grossa para quê? Para se levantar. Gente, está difícil, não está fácil não. As coisas na rua, às vezes... Tem muita mulher aqui que dirige, gente. Mulher não dá passagem, gente. Misericórdia. E quando você dá seta, que ela acelera, que ela não deixa. Eu falo, misericórdia. Então assim, e aí quando é homem piorou, né? Eu sou mulher, eu tenho que ir primeiro. A gente não tem mais essa cordialidade, a gente não tem mais isso, porque assim, tá tudo tão flor da pele, é meu direito, é seu direito. Sabe, as pessoas não conseguem mais, não tem mais. Não, eu vou fazer isso por você porque eu quero fazer, porque eu sou educado. Não tem, isso já está se perdendo. E a gente vemos em todo tempo. Em todo tempo, José tendo uma pele grossa, não se fazendo de vítima, mas estando ali de pé. Sabe quando venderam ele para os ismaelitas? Ele não ficou chorando, ai meus irmãos, começou a chorar. Ele começou a prestar atenção de como os ismaelitas negociavam. Eles eram os melhores da época, porque ele sabia que Deus tinha algo grande para ele. Ele falou assim, ei, eu não vou ficar aqui chorando, eu preciso aprender com essa situação, porque eu sei que eu vou precisar dessa ferramenta lá na frente. Então nós precisamos sair desse lugar de vítima, porque não é esse lugar que Deus tem para você. Nós precisamos estar assim como José, com a pele grossa, mas com o coração ensinável em todos os processos, em todas as nossas, em tudo aquilo que a gente tem vivido, todos os nossos desafios. Nós precisamos ter um coração ensinável. Nós não podemos enrijecer. Nós precisamos aprender como José. Ele continuou sendo amável. Depois que aconteceu, ele não fez nada. Ela agarrou o Zé, gente. O Zé foi uma prisão. O Zé poderia ter todos os motivos do mundo para ser a pessoa mais chata, mas era ranzinza. E lá ele foi muito simpático. Tanto que a chave da prisão ficou na mão de José. É sobre isso. Não adianta que Satanás te lançar para qualquer outro lugar. Você vai viver os planos de Deus, porque Deus, ele vai usar cada coisa para te levar aonde ele planejou para você estar. Porque você vai viver os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família. Só que nós precisamos continuar crendo na palavra. Nós precisamos continuar permanecendo na palavra que o Senhor nos deu. O Zé foi traído, vendido, injustiçado, encarcerado, esquecido, abandonado. Mas em todas essas situações, em todos esses processos, o Zé decidiu se levantar. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor fala assim, levante-se, que aquilo que eu tenho para você está de pé, pronto, levante-se, preenche esse papel, crendo, e você vai viver as promessas do Senhor. Aleluia. Quantas vezes a gente senta com pessoas e fala, porque o tataravô fez isso, o avô fez isso, pastora, todo mundo se separou, agora está chegando a minha vez. Ele está repreendido. Está repreendido. Todo mundo traiu, todo mundo. Ei, está repreendido. A partir de você, você vai mudar o padrão. Você vai mudar aquilo que as pessoas acham que vai acontecer com você. Você vai falar, não, Deus entrou na minha vida e mudou a minha história. Foi isso que aconteceu com o Zé aqui. Aleluia. Abraão, ele pegou um filho fora do casamento, mentiu, desobedeceu a Deus, levou o sobrinho. Isaac repetiu o padrão de Abraão, mentiu sobre Rebeca. Jacó enganou seu pai pedindo a primogenitura do irmão. Teve 3 mulheres e ainda tratou José de uma forma tão diferente que os irmãos tiveram inveja dele. Mas José falou assim, na minha vida não. A partir de mim a história muda. A partir de mim a história muda. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que lançaram sobre você, minha família, maldição hereditária está repreendida.
perdido em nome de Jesus, porque você vai viver algo novo a partir do Senhor. Ei, o que acontecia acabou a partir de você, uma nova história, uma nova vida. Serão novos sonhos, tudo aquilo que o Senhor preparou, vocês vão viver, porque vocês não precisam, aleluia, manter esse padrão, mas esse padrão é quebrado hoje, em nome de Jesus. Aleluia, você pode celebrar isso dentro da sua casa. Aleluia. T.D. Jakes fala assim: nunca queira tocar o homem que sou, sem conhecer o menino que fui. O cenário fala: não julgue um adulto sem saber a criança que ela foi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os sonhos que Deus sonhou para você, você vai viver. Não importa o que as pessoas disseram sobre a sua vida, sobre algumas sentenças que alguém disse que você nunca vai ser feliz. E aí quando você começa a estar sendo feliz, fala: não, minha mãe falou que eu nunca vou ser feliz, então vai acabar. Entendi. Todas as promessas que estão na Bíblia para você e para sua casa. Então esse padrão foi quebrado, assim como José decidiu quebrar o padrão da família, quebrar o padrão que havia até ele. Em nome de Jesus, também está quebrado hoje na sua vida e da sua família. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos e repetisse uma oração comigo. Diz assim: eu não sou meus pais. Eu não vou repetir os erros da minha família. Eu decido avançar para os planos de Deus. Eu decido romper com o passado e entrar no novo de Deus. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu não tenho o poder de decidir a partir. Eu tenho o poder de decidir a partir do que fizeram comigo. Eu poderia revidar, mas eu escolho deixar para lá. Eu poderia me vingar, mas eu escolho perdoar. Eu poderia ficar me lamentando, mas eu escolho aproveitar cada nova oportunidade. Eu poderia fazer tudo de qualquer jeito, mas eu escolho ser excelente em tudo. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Isso seja realidade na sua vida. Aleluia. Aleluia. E para a gente encerrar, eu dividiria a vida de José em duas partes. O que fizeram com José e como ele decidiu reagir a partir do que fizeram com ele. Então, em nome de Jesus, que a integridade, que a administração, que a excelência e que o equilíbrio emocional esteja na sua vida presente, para que você possa reagir diferente com o que fizerem com você, porque você vai viver os sonhos de Deus. Eu profetizo que vocês irão viver o melhor ano da vida de vocês. 2025 vai ser um ano mais próspero, 2025 vai ser um ano mais abençoado, 2025 vai ser um ano que vai ter mais paz e alegria na sua casa. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Eu não poderia
lá em cima. Porque é como o pastor Davis falou às 9. Não tem pessoa desviada aqui, porque desviado está em qualquer outro lugar dentro da igreja. Mas você que se afastou, que você não acreditava mais em você, que alguns pontos do que nós falamos aqui fez você olhar para trás e fez você ficar caído, às vezes na cova que te jogaram, na prisão, em algum sentimento, eu não sei, mas o Senhor fala assim: hoje você está livre para viver os sonhos, os projetos que eu tenho para você, eles continuam de pé, não importa o motivo que você se afastou. Eu vou contar até 3. Queria que a igreja fechasse os olhos e que no 3 você levantasse a sua mão, porque o Senhor tem uma nova história para você. Ei, decida hoje viver tudo aquilo que Ele tem para você. Depende só de você, porque Ele está de braços abertos à sua volta. 1, 2, 3. Alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, Deus te abençoe. Glória a Deus. Como que nós celebramos isso, essa decisão? Aleluia. Eu queria que vocês que levantaram a mão não vão embora pela lateral, vão embora aqui pelo meio, lá pelo lugar de novos começos. Você vai ganhar um presente, um livro do pastor Davis. Vai ter um tempo ali para trocar um telefone, alguma coisa assim, trocar ali 3 palavrinhas rapidinho com você. E não deixe de fazer isso. Deus tem algo lindo para você, em nome de Jesus. Esse dia foi para você. Amém? Hoje é o dia que você decidiu se levantar para viver algo novo. E Deus vai honrar. Deus vai honrar o seu posicionamento. Amém? E vamos encerrar.